Olá pessoal, eu sou o Matheus dos Santos e este é o IFCast, na temporada Vozes do IF Campus Poços de Caldas. De risada nos corredores a conquistas que marcaram gerações. O IFCast traz as vozes que fazem parte desses 15 anos de história. Hoje, vamos conhecer um pouco da trajetória do nosso campus, suas origens, desafios e conquistas, junto de quem ajudou a construir essa história. Vou apresentar nossos convidados. Para esse bate-papo especial, recebemos, além de mim, mais dois nomes que marcaram aqui o campus. O ex-pró-reitor de ensino, Marcelo Simão Rosa, a ex-diretora de ensino, pesquisa e extensão até 2016, Jane Piton Serra Sanches, e hoje, e essa pessoa que vos fala, que está na diretoria de desenvolvimento educacional, Matheus dos Santos. Para a gente iniciar, vamos passar aí então, gostaria de ouvir de vocês, para começarmos, uma pergunta bem simples e simbólica. O que o IF Sul de Minas representa para vocês em uma palavra ou em um sentimento? Olha, Matheus, o IF Sul de Minas para mim é vida. Tá? Eu estou aqui nessa instituição, no campus Muzambinho, desde 1993, ainda Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho. E toda a minha vida profissional sempre foi desenvolvida aqui no IF Sul de Minas, no campus Muzambinho. Então, se eu puder resumir em uma palavra, é vida. E para você, Jane? Para mim é realização. Acho que realização de uma vontade profissional de trabalhar como professora e como pesquisadora em biologia e também de realização, acho que da comunidade toda aqui de Poços e da região que recebe o IF e que tem tantas oportunidades aí para os alunos a partir da nossa estadia aqui nessa cidade. Então, acho que realização resume. E a gente acaba se apaixonando, tanto pelo Instituto Federal, pelo IF Sul de Minas, pelo que ele representa nas 8 cidades, agora vamos para a 9ª cidade, que o IF Sul de Minas abraça, e a gente acaba conhecendo tudo que faz no ensino, na pesquisa, na extensão, os alunos, os projetos, então eu vou junto com vocês nesses sentimentos que eu também sinto isso, a cada dia que a gente vem trabalhar aqui no IF Sul de Minas. Marcelo, vamos voltar um pouquinho no tempo, Você acompanhou de perto aí os primeiros passos do ensino, no Instituto. Como foi o processo de consolidação do IF Sul de Minas e o impacto dessa expansão educacional na região? Matheus, nós assumimos na segunda gestão enquanto reitor. Tá? Foi o primeiro reitor eleito, foi o professor Pedini, tá? E nisso eu e o Marcelo Bregagnoli, professor Marcelo Bregagnoli, que somos do campus Muzambinho, fomos convidados, tá, pela instituição. Na verdade, a Jane estava lá nesse dia, a professora Jane ainda era professora, estava no campus Muzambinho, e de lá saíram 2 pró-reitores. Tá, o pró-reitor de ensino e pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. E nesse momento, numa reunião geral, presidida pelo nosso diretor até então no campus, foi discutido e a comunidade nos indicou. Tá? Nesse caso, eu e o Bregagnoli conversamos, falei, Brega, você é mais da área de pesquisa, eu sou mais da área de ensino. Vamos ficar assim? Imediatamente o Brega, nossa, era isso mesmo que eu estava querendo, com aquele jeitão dele. E eu aceitei o desafio. Tá? É um momento muito difícil para nós, colocando a nossa vida particular, tá? Porque já tinha toda uma constituição de família, a minha filha tinha 6 anos, tá? Minha esposa, na época, não teria como se deslocar, porque ela é médica, então dificultava toda a ida da família. Tá? Mas foi um desafio, nós fomos, eu adoro dar aulas, tá? A Jane sabe o tanto que eu adoro ministrar aulas, eu escolhi a minha profissão, tá? E ainda tive o privilégio de escolher não só a profissão, mas também, lá em Muzambinho, assumir a responsabilidade do setor de bovinocultura leiteira, que é assim, um setor que sou apaixonado também. Então, para mim, eu nunca trabalhei na minha vida, porque eu sempre fiz. O momento que realmente eu trabalhei, tá, foi aí de 2010 a 2014, porque era um trabalho administrativo.
E nós tínhamos uma responsabilidade muito grande, que era a implantação dos 3 novos campi, que eram os campi avançados, aqui de Poços de Caldas, de Pouso Alegre e de Passos. E tudo isso era tudo muito novo para nós, para nós, todos ali da gestão, porque estava tudo surgindo naquela época e, ao mesmo tempo, uma pressão da CETEC que teria que instaurar rápido cada uma dessas unidades. Nesse caso, elas não tinham CNPJ, então o que aconteceu? Nós convidamos o Campus Machado para apadrinhar aqui Poços de Caldas, o Campus Muzambinho apadrinhou a instalação lá do Campus Passos e o Campus Inconfidentes assumiu a responsabilidade de Pouso Alegre. Assim a gente conseguiu distribuir. E esse trabalho foi muito dinâmico, tá? No início, o Campus Machado, ele abriu inicialmente, deu todo o apoio para a abertura de 2 cursos, que era o técnico em eletrotécnica e técnico em meio ambiente. Eram técnicos subsequentes, então para aquele que já teria feito o ensino médio e estava procurando a sua formação profissionalizante na área técnica. Esses cursos estavam cedidos, sempre esqueço o nome, Jane, do local lá. Autarquia Municipal lá de na Ensino. Autarquia Municipal de Ensino. Eu sempre esqueço esse nome. E aí nós estávamos em contato direto com a secretária da Educação à época, tá? De como iríamos trabalhar, porque teria que ser muito rápido. Com isso, a gente foi discutindo e procurando um ambiente maior, mais adequado para que o campus iniciasse, porque nós já estávamos preparando todo o concurso, tá, de efetivação dos professores, da efetivação dos técnicos administrativos. Precisávamos realmente dar uma cara ao campus. E assim, a prefeitura, à época, cedeu para o Instituto, em comodato de 20 anos, mais 20 anos, a área onde que nós reestruturamos, reformamos toda a área onde que começou, então, efetivamente o campus avançado Poços de Caldas. Saiu daquela unidade que seria uma unidade de rede, tal, seria um polo, estava sendo considerado um polo do campus Machado, os 2 cursos aqui lá na autarquia. E aí ele deixou de ser polo, tá, e passou a ser campus avançado. E aí foi toda uma discussão, muito trabalho, né, Jane? A Jane pegou parte já desse processo, nós já havíamos feito audiências públicas. O IFSU de Minas, nós tivemos assim um grande privilégio de termos à época também um grande reitor. Até eu brinco com o Pedini que ele não é um magnífico reitor, ele é um reitor magnífico, foi um reitor magnífico, porque ele permitiu que realmente nós trabalhássemos, tá, com toda a nossa liberdade dentro daquilo que nós acreditávamos, todos os seus pró-reitores. Ele tinha ótimo conhecimento, era uma pessoa super da democracia, tá, que respeitava, e nós realmente seguimos todas as orientações da CETEC, tá, para a abertura dessa nova unidade. E a base ali, né, eram fazer as audiências. O que a microrregião esperaria desse campus Poços de Caldas? E assim nós fizemos, então, a primeira audiência pública para identificarmos quais eram os demais cursos que já passaríamos a ofertar, tá, nessa unidade que nós já consideramos como campus. Com isso surgiram então mais 2 novos cursos, que aí entraram o curso de informática e o curso de administração, mas nesse momento ainda para o técnico subsequente. Isso foi em 2011, no início de 2011. Nesse momento começaram então a já tomar posse os novos docentes, os novos técnicos administrativos para a composição inicial do campus, e esses cursos iniciaram em fevereiro de 2012. Tá? Realmente ali foi a inauguração do campus Poços de Caldas.
Bacana. Jane, o Marcelo comentou, né, que você era docente no campus Muzambinho, e aí você veio para Poços e foi a primeira diretora de ensino, pesquisa e extensão do campus, né, tirou do zero tudo, né, porque não, como o Marcelo fez muito bem a introdução, né, não tinha nada, estava tudo no começo, ele frisou que tinha que ser rápido o processo. Como foi esse processo para quando você chegou no campus Poços de Caldas, para tirar do zero tudo isso, para poder organizar com os servidores, com a parte educacional? Conta para nós um pouquinho. Matheus, é muito gostoso ouvir, né, o Rosa falar das coisas, porque vai trazendo as lembranças de quando a gente chegou. Aquela frase de quando a gente chegou tudo era mato, bem verdadeira, né? Eu cheguei em 2010 no IF Sul de Minas e os IFs tinham acabado de ser criados, então a gente não tinha nada específico de IF, né? Tinha os campi que já eram de escola agrotécnica antiga, mas enquanto Instituto Federal era tudo muito novo, né? A gente não tinha nada assim. Resoluções, colegiados, ninguém sabia direito como se faziam as coisas, né? Eu lembro desse momento, quando eu cheguei no campus Muzambinho, o Rosa e o Brega já estavam indo para a reitoria, o Pedini ia tomar posse, então peguei esse momento inicial. Fiquei um tempo lá dando aula e quando eu vim para cá, na verdade eu estava na licença maternidade da minha filha, já morando em Poços, e eu fui falar com o Rosa, estou sabendo que está abrindo campus lá em Poços, e eu queria tentar ir para lá, tinha um curso de meio ambiente, foi o Rosa que me passou até o telefone do professor na época, o diretor, né, o professor Josué, e vim, conversei e consegui vir aqui para o campus. E a gente começou realmente, né, voltei da licença junto com todo mundo que estava começando, no finzinho de janeiro de 2012, e era quando os cursos estavam abrindo, né, esses primeiros, a gente já tinha o eletrotécnica e o meio ambiente, os subsequentes, funcionando desde 2011, então tinha alguns poucos professores aqui, Mireille, Alain, Diógenes, Marcos, né? E mais alguns poucos servidores, mas os outros cursos começaram realmente em 2012. Então peguei essa chegada de alguns professores vindos de concurso, que eram os primeiros que estavam chegando. Se nesse período a gente realmente assim estava tentando descobrir tudo que se fazia. Dava aula e agora, né? A gente não tinha um diário, um sistema de diários para lançar, não tinha nem nada regulamentado. Nada regulamentado. E aí eu me lembro que eu estava como professora só ainda, e um dia o diretor na época me chamou, falou, vai ter uma reunião da reitoria em Machado, e eu queria que você fosse representando o campus. Eu falei, eu vou lá fazer o quê? Ele falou, não, é uma reunião, eu preciso que alguém vá, é a primeira que vai decidir sobre coisas do ensino. Você lembra dessa reunião? E eu fui lá, assim, sem saber de nada, porque eu não tinha, na verdade, uma gestão, assim, várias pessoas na gestão do campus, né? Não tinha, era o Josué só. E a Adriana estava como diretora administrativa. Então eu fui nessa primeira reunião e começou a se falar, não, a gente tem que montar câmara disso, câmara daquilo, para a gente começar a definir as resoluções, os regimentos, não tinha nada. E aí algumas semanas depois o Josué me convidou, né, o diretor me convidou para assumir, era a coordenação geral de ensino. A gente ainda não tinha, a gente era campus avançado, né? A gente não tinha ainda as direções. Então não tinha direção administrativa, não tinha direção de ensino, eram coordenações. E aí eu aceitei, e a gente não é preparado para essas coisas na nossa vida acadêmica, né? Ainda mais quando não se tem nada pronto. E foi, assim, um período muito desafiador, porque é isso, a gente não tinha os projetos pedagógicos dos cursos, tinha vindo de outro campus, então a gente tinha que se adaptar à nossa realidade. A gente não tinha um sistema de diários para lançar, a gente não tinha um regimento que falava, aconteceu isso com esse aluno, o que a gente faz? Né? Então era tudo na construção. Era uma loucura completa, né, Jane? Porque a gente total. não tinha nenhum regimento institucional da parte de ensino. Porque cada unidade tinha um teu. Muzambinho, Inconfidentes, Machado. Só que cada regimento era diferente de uma unidade para outra. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos lançando os novos campi, mas a gente também teve que criar todas as resoluções referente à parte de ensino presencial. E todas as resoluções, não teve nenhuma resolução do Instituto que foi a de referendo. Não teve nenhuma, né, Jane? Nenhuma, tudo construído pelas câmaras e colegiados. O reitor baixou e falou, essa. Todos nós reunimos, esse foi um trabalho muito árduo, é isso que está falando. Por isso que eu falo que essa foi a primeira vez que realmente trabalhei, porque até então, dar aulas para mim, cuidar das vacas, isso para mim é a minha diversão. Tá? É o que me ajuda a passar os dias e ir crescendo. E aí a gente tinha que fazer todas essas reuniões, e sempre lá em Machado, porque era o campus central. Para não ter gasto de diárias, tá? A gente tinha o transporte que era da instituição, chegávamos lá
Machado cedia toda uma parte de alimentação, cedia a instalação e todos os representantes. E à medida que foram criados os novos campi, também a gente foi constituindo, tá, todos os representantes. Fundamos o Colegiado Acadêmico de Campos, o CADEM, e aí tínhamos que também fundar, colocar em desenvolvimento a Câmara de Ensino, tá, a de Pesquisa, a de Extensão, tá, o CEP. Nunca tinha existido o CEP, tá, porque até então, até junho de 2010, aí sim era tudo A de referendo, porque não tinha quem que estava trabalhando em todas essas resoluções. Mas depois desse momento, tá, nós assumimos e aí foi tudo realmente desenvolvido. Tanto é que hoje o IFSU de Minas, eu vejo, não o Campus Poços de Caldas, o IFSU de Minas, de uma maneira generalizada, ele se destacou, tá, dessa importância, porque isso fez com que cada docente, cada técnico administrativo se tornasse importante para a nossa instituição. Ele fez parte. Nós temos orgulho, né, Jane? E a gente ajudou a construir isso desde o começo, né? Nós construímos isso e de uma forma muito consciente e consolidada, tá? Para que tivesse um futuro muito brilhante, como todos têm um futuro muito brilhante hoje. E o que a gente percebe isso pela quantidade de resoluções que tem do Consup que a gente observa lá na publicação de 2011 para frente, né? Então, eu cheguei um pouco depois, final de 13, mas imagino o tanto de trabalho que deu para construir todas essas resoluções, né? E por mais que durante esses anos algumas tem essas atualizações, tem algumas que ainda são daquela época, né? Então, se a gente pegar a resolução do calendário acadêmico de 2012 e que é utilizada até hoje, em 2025, como a diretriz, né, para que os campi possam construir aí os calendários, né? E mesmo as que sofreram modificações, tem aquelas como base, né? Mas é isso, e assim, eram muitas reuniões, eram constantes em Machado, a gente tinha reunião direto, as pautas caminhavam muito lentamente, porque para se construir, hoje para alterar um regimento a gente já tem debate, para construir do zero, né? E aí só no fim de 2012 que o campus aqui virou realmente campus, né? Que eu lembro que o diretor na época e o Pedini foram para Brasília, receberam todo, né? Fizeram lá a documentação para a gente virar campus e aí que a gente teve as direções, a direção de administrativa e a de ensino. E a partir daí também o trabalho continuou, a gente começou a ter mais servidores em 2013, né? Em 2013 a gente fez uma discussão maior sobre os cursos, né? E onde a gente pôde fazer assembleia com a comunidade, definir novos cursos. Então, assim, foi realmente pegar tudo no alicerce e começar essa construção. No alicerce não, né? Pegar o terreno vazio, completamente vazio. E construir pelo menos o alicerce, né? Onde depois a gente teve, né, essa estrutura toda que a gente tem hoje no IF, conseguindo ser aumentada, consolidada. Nesse momento que a Jane comentou de 2013, porque aí houve uma nova liberação de códigos de vagas para docentes e para técnicos administrativos, para que o campus chegasse a 45 docentes, tá? Que era o quantitativo de campus avançado. Então, nós tínhamos 18 em 2012, tá? 2011. Então, saiu um novo quantitativo e isso que permitiu fazer a próxima audiência pública para a implantação agora dos cursos integrados, aonde que chegaram os professores do núcleo básico, tá? E mais professores do núcleo técnico para dar todo esse suporte para apresentar cursos integrados, subsequentes e os de graduação. Eu acabei assumindo a diretoria de desenvolvimento educacional, que é a antiga DEP, em 2016. E eu queria ouvir um pouquinho, Diana, você falar de um momento marcante que eu entendo da história do campus, que foi a abertura de 4 cursos superiores numa vez só, né? Porque a gestão ambiental ela abriu em 2014, né, a primeira turma, e para 2015 foram 4 cursos de uma vez. Então eu queria que você contasse um pouquinho desse preparatório, porque abrir um curso superior já é difícil, porque tem todo aquele procedimento, a preocupação com o INEP, processo de reconhecimento, né, e toda a legislação em si. E como foi, né, esse processo para 4 cursos de uma vez e as dores de cabeça e as dores mal dormidas, como foi? Então, 2013 foi um ano que a gente ferveu de trabalho aqui no campus, porque é o que o Marcelo falou, chegaram as novas vagas, eu me lembro,
uma ligação que ele fez, ele falou, só que tem que ser nomeado logo. A gente não pode esperar, né, abrir um curso e caminhar para fazer as nomeações. Tem que ser feito concurso logo, porque senão a gente perde essas vagas, né? Então a gente correu para fazer concursos, imagino que deva ser um desses que você entrou, né, nesse que você entrou. E ao mesmo tempo a gente estava caminhando para discussão com os professores que já estavam na época, de quais cursos superiores abrir, né? Então a gente já estava nesse momento então com os subsequentes, com 2 integrados, né, rodando. Então o próximo passo seriam os superiores. Então a gente fazia muitas reuniões no campus com os servidores para, primeiro, entender a legislação, né? O que a gente precisa? Tem que ofertar integrado, tem os 20% de licenciatura, né? O que a gente vai? Quais são os nossos perfis aqui? O que a gente já tem de professor, né, que pode atuar? E além dessas discussões, levantando internamente o que a gente entendia que tinha condições de ofertar, a gente foi ouvir também a comunidade externa, o que a população de postos da região tem interesse, né? Então a gente tomamos 2 caminhos aí para ouvir a população. Um foi um questionário que a gente abriu de forma online e deixamos no site por bastante tempo, enviamos por e-mail, e a gente teve assim mais de 2.000 respostas da região toda. Então a gente tem um número que não atende só Poços, né, mas de toda a região, com indicativos, né, a gente colocou nesse questionário, a gente deixou livre para sugestões de curso, e a gente também colocou aqueles que a gente levantou internamente, que a gente entendia que tinha mais perfil para ofertar, né, até por causa da estrutura física que a gente já tinha, né, dos professores. E a gente teve um retorno de mais de 2.000 respostas. E fizemos também uma assembleia, que foi um momento assim, bem marcante para mim, foi uma assembleia na URCA. Então a gente ocupou aquele anfiteatro de 400 lugares, com pessoas de Poços e da região que vieram para opinar também, o que eles gostariam de ter de cursos naquela época. E eu me lembro, a gente estava, o Pedini estava, eu lembro que o Brega estava, você estava nessa assembleia? Deveria estar, eu lembro que eu fui em algum movimento, porque era tanta movimentação, tanta ao mesmo reunião tempo, né? E foi um evento muito grande e realmente a população participou e a gente levantou ali na hora também cursos em que a comunidade tinha interesse. E depois de posse disso, a gente voltou a se reunir várias vezes no campus até definir o que a população quer e o que a gente tem condições, casar essas coisas, né? E o que a lei de criação dos institutos pedem. Então a gente já tinha definido que teríamos que ter umas 2 licenciaturas, né? E definimos então, a gente tinha um curso técnico em meio ambiente, e tinha um corpo docente que atendia geografia e atendia biologia. E dentre as licenciaturas que a comunidade demandou, essas 2 estavam. Então a gente definiu 2 licenciaturas, né? Geografia e biologia. E aí o técnico, o outro superior, na verdade, a gente estava caminhando para juntar 2 áreas, que seria a da elétrica com a da administração e abrir um sistema de informação. Então a primeira proposta de curso superior nessa área era sistemas de informação. Mas a gente achava que era um tecnólogo, né? E o outro tecnólogo era o gestão ambiental, que ficou definido também, porque a gente tinha esse corpo do meio ambiente que atenderia. Mas esse de sistemas de informação ficou todo mundo assim, meio em cima do muro. Fazemos esse ou não? E aí depois a gente conseguiu pensar um pouco melhor e abrir um curso de gestão comercial, né? E o de engenharia de computação. Então a gente estava aí com 5 superiores, né? Então a gente trabalhou aí nesse tempo para abrir 5 cursos superiores, quase que ao mesmo tempo, né? O gestão ambiental foi o primeiro, que a gente abriu já em 2014, desculpa, e depois, a partir de 2015, os outros 4 cursos, né? Gestão comercial, engenharia de computação, a biologia e a geografia, que começaram a rodar ao mesmo tempo. Então foi um período assim muito intenso de trabalho, muito intenso mesmo, porque era construir os cursos em si, contratar toda a equipe que ia trabalhar, os professores, pensar na estrutura física que esses cursos precisariam a partir dali, que a nossa estrutura ela era pequena, onde a gente estava no local emprestado, que era o CESU, né, o Centro Social Urbano da Prefeitura. Então, ao mesmo tempo, estava começando a ser construída essa unidade, né, a parte física aqui desse campus que a gente está agora, e a gente tinha que planejar quais cursos vai abrir, o que precisa naquela unidade para a gente já conseguir ajustar, né? Então era tudo ao mesmo tempo. Era parte de projeto pedagógico, de contratação de pessoas, de construção de estrutura física. Eu me lembro de momentos assim, eu e a diretora administrativa na época, com um monte de catálogo de móveis na mesa, escolhendo o mobiliário. Tem que escolher
500 carteiras. Falei, mas são 500 carteiras. Eu recebo tem que escolher sala de firmas até hoje. Quando eu estava na Pró-Reitoria de Ensino, até hoje já. Olha, mas são tantas salas de professores, tem que ter tantas mesas e tantas cadeiras, a gente escolhendo e armário. Então, assim, você tinha que planejar tudo. Imaginar tudo. Tudo. Então, assim, foi um período de muito trabalho mesmo, onde a gente deu esse pontapé inicial para os cursos começarem, né? E foi realmente muito trabalhoso, porque à época também a gente constituiu um regimento, tá, que dava toda a orientação para a constituição de um curso. E era muito detalhado. Então, tinha que fazer o projeto pedagógico, primeiro teria que passar pelo colegiado de campus, depois passaria para a Câmara de Ensino, onde que um outro campus assumiria na forma de grupo de trabalho para avaliar os trabalhos, os projetos pedagógicos daqui de Poços de Caldas. Então, nós invertíamos, tá, os campi em questão de avaliação. A retornava, falou, olha, vocês têm que fazer esses ajustes aqui, está faltando isso, isso, isso. A gente voltava para a Câmara de Ensino, olha, fizemos, não, agora está liberado para passar para o CEP. Aí ia lá no CEP, e às vezes, de novo, tinha que fazer mais ajuste. Nossa, foi muito. E, ao mesmo tempo, constituir toda a biblioteca. A gente não tinha porque praticamente teríamos nada. que comprar todo o acervo em relação às referências básicas, principalmente as básicas, que são obrigatórias. E aquele receio, daqui a pouco o MEC pode vir, e aí, cadê a biblioteca, cadê os livros das referências básicas? Então, foi muito. Então, foi muito legal. Foi muito legal. E eu lembro que a gente acabava participando de tudo, né? É. Eu, como estava na direção de ensino, a gente não tinha muitas pessoas, né? Então, eu estava na Câmara de Ensino, na Câmara de Pesquisa, na Câmara de Extensão, todos, no CEP. Tudo, no CEP, em tudo. Então, eram muitas reuniões, muitas para a gente conseguir caminhar e desenvolvendo todo esse começo, né? E depois, né, todo esse trabalho, quando acaba sumindo lá, a gente tem... Quando eu sentei com a Jana no período de transição, a Jana falou assim, Matheus, estou preocupado porque o próximo passo que vem agora, que é marcante, é processo de reconhecimento de curso. E a gestão ambiental era primeiro, porque era de 2014. Eu falei, mas como é que é isso, Jana? Falei, também não sei, também porque não eu também sei. não tinha passado por nenhuma ainda. Lá, a Proem vai te orientar, né? E aí você mantém o diálogo. E aí a gente foi, e assim, foi um momento muito tenso de todo esse conhecimento que nós tivemos. Foi que foi o primeiro, né? A gente não sabia como fazer, né? E tudo mais. A gente não tinha a infraestrutura pronta, porque a biblioteca não estava pronta, o prédio administrativo estava, acho que só a parte de baixo pronta, a gente não tinha sala de professores, a biblioteca era uma sala de aula, a parte administrativa era uma sala de aula, que a gente, né, era tudo nesse improviso, assim, né? Então, a avaliação de reconhecimento foi presencial, hoje ela é virtual, né? Então foi presencial, então, tá lá em obra, tá vendo que tá em obra aí, né? Vai ter uma biblioteca. E o avaliador, ele era meio... Todos eram muito críticos. Críticos. A gente ficava super preocupado porque nós não queríamos que nenhuma nota do curso fosse baixa. Sim. Para mostrar que o IFSU de Minas veio realmente para assumir toda a sua responsabilidade que a lei o confere. Então nós fazíamos de tudo para que realmente essa avaliação fosse a melhor possível. E praticamente todas foram de 4 a 5. E nessa que a gente tinha total preocupação, tiramos 4. Né? Falou, nossa, então... Né? Aí depois, logo em seguida, veio a geografia. A geografia também a gente não estava com a infraestrutura toda pronta. Tiramos 4, mas no arredondamento quase foi para 5, né? Ficou no 4 pelo critério. Mas aí depois em diante, né? Obviamente, com toda a estrutura dos cursos, depois das resoluções consolidadas. Nós tivemos também algo importante que vocês sofreram no passado, que era... Não tinha SWAP, né? Quando eu entrei, era o GIS, mas os planos de ensino diários, eles eram impressos, auditáveis e impressos, né? Então, era aquele, né, tanto de diário para cá e confere diário, tá faltando diário, aí ia imprimir, desconfigurava tudo, aí, nossa, era um caos. E o SWAP estava no começo, né? A gente tinha uma certa receio, nossa, mas será que é confiável? Porque o GIS, às vezes, dava umas principalmente nos finais de semestre. E aí, né, todo esse período para cá, hoje o SWAP é um sistema estritamente forte, robusto, a gente confia nele, né? A gente sente falta quando ele está em manutenção, né? Às vezes fica 1 hora em manutenção, a gente sente falta, nossa, né? Parece que tirou alguma coisa da gente.
Então, tudo isso ajudou, e aí, felizmente, os outros 3 cursos nossos tiramos nota 5, né, por toda a parte de infraestrutura, toda a parte de organização pedagógica, das coordenações de curso, de toda a equipe, dos técnicos administrativos, né? É um trabalho, e da reitoria, de todo o suporte que a reitoria dá. Então, é o que você disse, Marcelo, é uma conquista que a gente foi aprendendo a fazer, né? No campus, depois, pegando o gancho que a Jane falou, nós abrimos então a gestão comercial. Depois, ao longo desse período, fomos recebendo mais código de vagas, ainda para tentar completar a 713, que até hoje não completou, estamos na expectativa de completar. E depois vimos que é uma oportunidade de trocar um tecnólogo para um bacharelado, né? E aí, sinto muito orgulho de ser um servidor do IEFSU de Minas, porque Poços de Caldas acho que foi uma decisão muito assertiva, trocar um curso de gestão comercial, que era um tecnólogo, para um bacharelado de administração, que a administração é um curso-chave, né, em qualquer área, em qualquer parte do Brasil, e é um curso nota 5 do MEC, né, público, gratuito, para toda a comunidade de Poços e região, que tem alta procura hoje, que tem bons indicadores. Então, a gente vê que aquele começo lá em 15, né, Jane, com vocês, foi importante para dar o start, mas depois a gente teve a oportunidade de fazer essa troca, né? Eu acho que a gente já teve uma decisão importante, ainda em 2013, de não abrir o sistema de informação. Porque a gente tinha 2 áreas que estavam crescendo, que era a de administração e que era a de informática e elétrica. Se a gente tivesse feito sistema de informação naquela época, talvez não tivéssemos a engenharia de computação e a administração como temos hoje. A gente falava isso para as áreas, né? Olha, vamos separar. Vocês vão, claro, atuar um com o outro, mas façam cursos separados, porque vocês têm condições, né? E a gente conseguiu convencer os professores da época a fazer isso. Então, a gente foi para uma gestão comercial e a engenharia de computação. E depois de gestão pôde virar o bacharelado de administração também. Então, acho que as áreas ganharam muito e, com isso, a cidade, né, e a região também ganharam muito. Então, 2 cursos muito procurados e bons, como são a engenharia de computação e o bacharelado de administração. E tem um orgulho imenso também pelos outros que a gente oferta, né? Porque acho que as licenciaturas, a gente tem uma dificuldade tão grande no país de manter esses cursos, de fomentar a formação de professores, que são profissionais importantes para todos os níveis de ensino, né? Então, a gente está resistindo ainda, né? Enquanto com as nossas licenciaturas. E a gente vê que muitas instituições da própria região fecharam suas licenciaturas, principalmente particulares, né? Então, a gente está resistindo, está conseguindo ofertar ainda e formar professores de qualidade, profissionais críticos, que vão atuar na educação básica, eu acho extremamente importante também. Com certeza. Esse é um ponto super crítico, mas ele não... Vamos colocar assim, da responsabilidade maior dos institutos federais. É uma questão, infelizmente, nacional, né? Da falta do apoio para a educação infantil, para a educação, para o ensino fundamental, a educação básica, a formação desses docentes. Nós tentamos fazer ao máximo. Ofertamos as vagas, os cursos, as vagas, termos dentro do nosso instituto diversos tipos de licenciatura, mas todos, assim, tem que ser muito esforço. Esforço para que desperte, no cidadão, a importância de vir estudar conosco, se tornar um licenciado dentro de alguma área para dar continuidade a toda uma educação, principalmente a educação pública, que passa muitas vezes por questões que não deveriam passar. E com a nossa formação, pelo menos a gente tem uma segurança que nós estamos liberando, é isso que a professora Jane falou, uma pessoa competente, uma pessoa crítica, uma pessoa humanista, e uma pessoa criativa. E isso nos deixa muito felizes, porque essa é a nossa missão. Se lermos, a nossa missão sempre é formar cidadãos críticos, competentes, criativos e humanistas para promover o desenvolvimento sustentável aqui do sul de Minas Gerais. Outra coisa importante que aconteceu também, né, contando um pouco da história do campus, né, nessa trajetória de vindo mais vagas, essa mudança da criação do curso de bacharelado de administração, foi a abertura de novo integrado, né? Acho que o campus ganhou muito, a cidade ganhou muito, né? Foi o técnico em administração. Então hoje nós temos 3 cursos integrados muito concorridos, né, e que a gente tem a abertura das turmas com tranquilidade, os alunos vêm para cá, a gente consegue inclusive acompanhar o egresso, né, como que eles vão pós-formados. A gente tem um acompanhamento aí.
aproximadamente quase 79% dos nossos egressos integrados eles estão em universidades públicas, né? Então a gente vê a força que é o integrado, tanto a parte técnica quanto de formação, né? Dando a base para eles para o ensino superior. Também a gente não poderia deixar de destacar nossas pós-graduações do campus, né? As pós que nós criamos, que o campus possui hoje, sempre que tem uma abertura de turma, ele tem muita procura. A gente não me recordo de nenhum momento de ter uma pós que não teve procura, que não teve turma pela procura. Então hoje a gente tem 4 pós-graduações muito fortes. E conseguimos também, ao longo dessa história, abrir um mestrado em rede, né? Que é um mestrado em Educação Profissional Tecnológica. Então eu pergunto para você, Jane, você é docente do grupo de professores que atua no mestrado, contar um pouquinho dessa parte do mestrado, como foi essa conquista para o IEFSU de Minas e para o campus Poços de Caldas, que ajuda aí nos indicadores de formação de professores, né, e é um mestrado para a cidade, né, que também engrandece. Eu acho que é uma conquista muito importante, até para a gente enquanto servidor, porque é um mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, um mestrado em EPT. E boa parte de nós servidores entramos na instituição sem saber direito o que é EPT, né? No que ela se baseia, quais são as bases desse tipo de instituição, né? E a gente tem os cursos integrados, que é os cursos onde a EPT mais atua, e mesmo assim a gente não tem a concepção, né, de como que essas teorias que envolvem, né, a base da EPT foram trabalhadas, quais os estudiosos. Então, esse curso ele é específico para educação profissional e tecnológica. E ele tem um quantitativo de vagas reservadas para servidores. Então, a gente consegue, inclusive, capacitar os nossos servidores também para trabalharem na instituição, né, que está ligada a essa área do programa que é a EPT. Então, esse mestrado, a gente começou a trabalhar com ele em 2017. Na verdade, foi uma proposta da CAPES de fazer um mestrado em rede, né? Então, a CAPES criou esse programa e abriu um edital para as unidades, os polos se vincularem, né? Os que gostariam de concorrer. E, na época, a coordenadora era a professora Lorena. Então, ela levantou os professores do campus que poderiam fazer parte, porque tinha que ter já o doutorado, tinha que ter publicações, né? Orientações. E formou, então, um grupo mínimo ali para trabalhar, né, que poderiam atuar nesse mestrado. E a proposta foi submetida e foi aprovada, né, no nosso polo foi aprovado. E em 2018 a gente começou, então, né, com a oferta desse mestrado. E é isso que eu coloquei. São várias turmas e, dentre essas turmas, a gente atende pessoas de vários locais do país, vários alunos que vêm do estado de São Paulo para fazer o mestrado aqui, né, de outros estados. Mas a gente consegue também capacitar os nossos próprios servidores. E eu acho que isso é um diferencial também que a gente tem nesse programa. E com isso a gente conseguiu também fomentar pesquisas que revertem para os nossos próprios cursos e instituições. Porque por ser um mestrado profissional, a gente tem que trabalhar com alguma coisa prática, produzindo, né, materiais educativos no final, né, os produtos educacionais, que retornam para as instituições onde a gente atua, né, ou onde os alunos egressos do mestrado atuam. Então, a gente acaba contribuindo com as nossas instituições e com a comunidade, retornando também esses produtos educacionais, né, derivados das pesquisas, para a comunidade externa. Bom, nesse bate-papo nosso aqui, a gente foi vendo vários momentos, né, onde vocês brincaram, né, tirou do mato, né, não tinha nada, e o negócio foi crescendo, foi se criando, foi se construindo. E muito trabalho, muito suor, muita dedicação de todos, né? De todos os servidores, de modo geral, visando aí atender a comunidade. Mas se vocês olharem para trás, o que vocês destacariam? Olha, aquela coisa, aquela ação me marcou, eu acho que foi um grande legado, eu acho que hoje aquele trabalho que a gente teve lá atrás resultou nisso. Quando vocês olham para trás, o que vocês destacariam que salta aos olhos de vocês aí, que fica aí no coração de vocês como algo marcante? Jane. Eu primeiro? Bom, eu acho que foi esse momento do planejamento de abertura dos cursos, né, de boa parte dos cursos do campus que se mantém até hoje. Porque nesse momento, eu acho que assim, foi ganhos em várias perspectivas, né? Uma dos concursos que a gente abriu, então muitas vagas sendo ofertadas para profissionais que estavam recém-formados, que queriam se inserir, né, em instituições de ensino e pesquisa. Então a gente contratou muitas pessoas nesse período que a gente abriu os concursos. Apesar de a gente hoje ter um quadro de maioria, né, mestres e doutores aqui no campus, muitos colegas entraram
recém-graduados e puderam se aperfeiçoar e crescer aqui dentro. Então, assim, uma oportunidade de trabalho mesmo para esses profissionais recém-formados que a gente não tinha também de forma volumosa antes dos IEFs. Né? As universidades contratam, abrem vagas muito esporadicamente, poucas. Quando o IEF surgiu, foi um boom de vagas, né? Então, esse período em que a gente planejou, a gente pôde também ofertar essas vagas para que profissionais de vários locais do país, a gente tem pessoas de vários locais do país que vieram para cá, pudessem acessar, né, ou realizar o seu sonho de trabalhar numa instituição federal de ensino, de pesquisa e de extensão. Então, esse foi um ganho desse momento que me marcou. O outro foi para a comunidade de Poços de Caldas, né, a oferta dos cursos que a gente trouxe para cá. Ao mesmo tempo que a gente estava planejando o superior, a gente estava com os integrados começando a rodar e acompanhar esses alunos. Eu já escutei várias vezes de alunos, eu nunca achava que isso era para mim. Né? Eu consegui ter oportunidades aqui que eu nunca teria em nenhum outro lugar. Vocês são muito acessíveis, professores, servidores, a gente consegue conversar, tem contato. Então, assim, eles relatam isso, né? Que o ganho, não só profissionalmente, mas de vida para eles, é imenso. Então, participar desse momento, trazendo pessoas para trabalhar e construindo os cursos e o campus, eu acho que para mim foi o mais marcante desse período todo. E você, Marcelo? Olha, Matheus, para mim, inicialmente, enquanto pró-reitor de ensino que eu estive, o que foi mais marcante foi toda essa questão de estruturação dos campi. Tá? A importância disso para cada município e para cada bairro, que promoveu toda uma transformação social do entorno do campus, mas também de toda a microrregião. Tá? Isso, para mim, é uma coisa super marcante, super gratificante. E em relação ao próprio Instituto Federal, para mim, o que foi mais marcante foi nós termos deixado todas as resoluções de ensino, 100% das resoluções de ensino, todas elas estruturadas, todas elas consolidadas e todas elas constituídas de uma maneira muito respeitosa e muito democrática, com a participação de todos os campi à época. Tá, isso fez com que realmente o IFSU de Minas hoje e sempre apresentou, né, Jane, os ótimos indicadores da rede, que é destaque da rede. Que aquele institutinho, como foi designado pelo secretário da CETEC à época, falou, a gente criou aquele institutinho, porque nós nascemos de 3 unidades que eram escolas agrotécnicas, nem CETFETs eram. E aí todo mundo pensava que não ia dar em nada. E nós transformamos, consolidamos, e o IFSU de Minas é respeitado em todo o Brasil. Tá? Em toda a rede ele é muito respeitado. Então isso para mim é a questão mais gratificante, tá? Enquanto profissional que estive à frente da Pró-Reitoria de Ensino. Tá? São esses 2 pontos. Essa consolidação e participar da transformação social dos bairros onde que nós conseguimos instalar cada uma unidade nossa, tá? E a transformação social de toda a micro-região. Bacana. Eu vou, desse período que eu estou, né, à frente da ideia, eu vou destacar 2 também, que eu acho que me marcaram bastante, que acredito que vai ficar para sempre aí, né? Acho que um deles é a reformulação dos integrados que a gente fez em 2019. Nós entramos aqui com um regime semestral e aí reformulamos 2 projetos pedagógicos, criamos o 3º curso integrado, de 2019 para 2020. A ProEM nos autorizou fazer um regimento semestral, que o IFSU de Minas não tinha. Nós escrevemos o regimento da semestralidade. E esse PPC a gente construiu de uma forma tão coletiva aqui no campus, com muito diálogo, com muita reunião, o pessoal propondo ideias, a gente sentando para ver se a ideia era viável ou não era, depois tentava ver se dava fragilidade na resolução. E aí, enfim, conseguimos fazer o regime da semestralidade, 3 cursos que estão nesse sistema, semestral, com EAD, com prova de diagnóstico, com disciplina voltada... a palavra é feia, né? Nivelamento, né? Que nós brincamos ontem na CAMEM, mas seria recomposição da aprendizagem, mas colocamos isso em 3 disciplinas que a gente, pela experiência, nós vimos que a base que os alunos vêm do ensino fundamental era
tinha uma defasagem muito grande. E eu vejo que ao longo desse período, depois que integralizou, que a gente começa a comparar indicadores, a gente consegue ver a eficiência disso, dá uma satisfação tão grande a gente ver que o campus ele se organizou para isso. A reitoria comprou a ideia, nos autorizou a fazer um regimento, né, escrever e depois passamos na tramitação na CAMEM, CEP, Consup e tudo mais. E a gente viu o resultado, né? Então e aquela preocupação, a primeira reunião, eu lembro que quando a gente foi conversar, a gente falou assim, o nosso sistema hoje parece mais um sistema de prova do que sistema de ensino, né? Porque se você pegar o sistema bimestral, 18, 19 disciplinas, tem que ter no mínimo 2 em cada bimestre, aí tinha recuperação semestral, depois tinha um exame. Então, se você somasse tudo isso, dependendo, o aluno ficava mais tempo fazendo prova do que, né, assistindo aula. Então, acho que esse foi um marco importante para o campus Poços de Caldas, né? Que vamos ver como é que vai ser para o futuro, mas eu acho que foi importante. E o segundo que eu destacaria foi um momento muito triste, muito angustiante, que foi como nós saímos da pandemia, né? Porque a gente vivenciou um momento extremamente incomum, a gente não sabia como fazer, nós não tínhamos orientação vinda da época, né, do Ministério da Educação, né? Estávamos aí basicamente procurando o que fazer, como fazer. Muitas instituições de ensino simplesmente fecharam, e depois ficaram meses, né, vários meses, atravessando o ano para fazer uma reposição de calendário. E o IEFSU de Minas ele foi muito firme em não deixar os alunos na mão, né? E eu lembro que a gente, durante a pandemia, nós escrevemos 21 instruções normativas, né? As várias mãos escrevendo na incerteza como vamos fazer essa hiena até quando? Não se sabe, né? A gente começou achando que era... Eu lembro da reunião, vamos fechar há 2, 3 semanas. Foram 2 anos que a gente ficou trabalhando de forma remota, né? E a gente planejava almoço para janta para almoço, e a gente teve essa organização, essa pegada, todo mundo junto. Em especial, né, já estamos falando aqui do campus Poços de Caldas, a gente não deixou nenhum dia, né, Jane? Os alunos ficaram... Nós entramos em contato com todos os nossos alunos, né? Em uma semana estavam todos online, né? E a gente foi vendo o que podia fazer, emprestava equipamento, né? Via bolsa para internet. A gente tinha um plano B que a gente não chegou a usar, que era fazer a gravação das aulas em pendrive e aí entregar na casa deles, né? Falar, nosso plano B, se o aluno não conseguir acessar nada, a gente vai gravar as aulas num pendrive e levar. Então, assim, foi um trabalho imenso de todo o campus, e eu sinto orgulho de ver como o IEFSU de Minas e como o campus Poços de Caldas, então todo mundo trabalhou em equipe e não deixou nossos alunos à deriva, desamparados, né? Nós estávamos extremamente angustiados, porque nós não tínhamos informação, nós não sabíamos, igual a Jane falou, não sabíamos quanto tempo ia durar aquilo, e foi muito tenso, mas eu acho que a gente... o IEFSU de Minas, como você comentou agora há pouco, se destacou por fazer isso, enfrentar, né? Ele assumiu os riscos, olha, vou mexendo nessas resoluções, né? Vou ver as poucas informações que vinham via portaria, né, do CNE, alguma coisa, a gente conseguia se adequar e para não infringir nada, nenhuma legislação, e atendemos os alunos, concluímos os cursos, depois retomamos para a presencialidade, e basicamente voltamos a funcionamento normal sem muito estrago, né? Assim, de calendário, atravessar vários anos e tudo mais. Então, acho que esse foi um legado muito grande, acho que todos nós passamos por isso, né? E acho que a IEFSU de Minas foi forte aí no processo. Com certeza, de muito destaque isso. Porque a nossa instituição foi a primeira na rede a retornar rapidamente esse contato com os estudantes. Foi a que teve a iniciativa. Ela iniciou e os outros começavam ainda a pensar o que fazer, como que eles conseguiram, mas nós somos consolidados. A gente consegue ter uma boa conversa, uma boa interação, juntar as opiniões e desenvolvê-las rapidamente. É isso mesmo. E eu acho que uma coisa que cabe a gente destacar aí, disso que você falou, Rosa, é como a gente tem uma comunicação fácil aqui, né? Às vezes ela é falha, né? A gente se perde nas informações, mas eu acho que é muito fácil a gente se comunicar com qualquer instância da gestão.
Sim. Então a gente tem contato, você estava lá na reitoria, era o pró-reitor, eu conseguia falar com você normalmente, como a gente consegue falar com o reitor hoje, com o reitor anterior. E eu vejo que, e os alunos falam muito isso, que conseguem falar com a gente professores, conseguem falar com o diretor de ensino, com o diretor geral. E a gente vê que isso não é normal em todos os lugares. Então eu tenho colegas em IF, vários locais do país que falam isso. Ah, a gente aqui no campus não tem acesso à reitoria. Né? E a gente tem esse acesso muito fácil entre todos nós, os campi e a reitoria. E eu acho que isso facilita muito nessas situações que a gente tem de uma calamidade de saúde pública, como foi a pandemia, ou em outras situações do dia a dia que a gente consegue resolver de forma rápida, acertada, ágil, porque a gente consegue conversar com todas as pessoas aqui, né? De uma forma muito tranquila. Muito tranquila e muito rápida, né? Então, essa é a consolidação, a base, tá? E eu vejo essa questão muito importante que o Pedini deixou, tá? E como o professor Marcelo Bregagnoli, que esteve como pró-reitor de pesquisa, ele assumiu, tá, por meio de eleição, a reitoria, e depois agora o professor Kleber também, que esteve como pró-reitor. Então todos nós tivemos esse respeito, tá, de não fecharmos e sempre estarmos em contato com a comunidade, porque não existe, tá, campus sem a reitoria, e não existe reitoria sem nós, sem os campi. Então é uma troca, tá, de respeito, porque todos que estão na reitoria também, a grande parte que assume essas funções, também todos somos docentes. Daí a gente sabe da importância do docente na unidade, em sala de aula, em todo esse trabalho. Nós estamos aí nesses 15 anos de Campus Poços de Caldas, né? Vamos falar agora do futuro, né? Eu, particularmente, eu enxergo o Campus Poços de Caldas como um campus que ele consegue atender bem a parte de ensino, pesquisa e extensão. A gente tem muitos projetos de extensão aqui no campus, a gente atende bastante a comunidade, tem parcerias com a prefeitura, com as entidades, com as ONGs, né? E a gente consegue atender as demandas deles. A gente tem uma grande participação em pesquisa, são muitos servidores que atuam em pesquisa, a gente está no momento, inclusive, novo aqui para o IEF de Minas, proporcionando, né, a captação de recursos externos, né, publicações, o mestrado, que também traz muitas situações. Então eu vejo, é claro, cada campus tem a sua particularidade, mas olhando basicamente o campus Poços de Caldas, eu vejo que aqui ele consegue equilibrar muito bem ensino, pesquisa e extensão. E para o futuro, eu imagino que isso ele vá só se consolidar, né? Vocês comentaram desde o início, né, como ele foi pensado, né, no momento angustiante, não sabia como que ia ser, né? E aí ele foi se estruturando, foi ganhando corpo, foi ganhando uma sua estrutura. Hoje uma estrutura muito boa, uma infraestrutura, né, que a gente tem aqui de trabalho excelente. Mas eu vejo dessa parte pedagógica de ensino, pesquisa e extensão, eu vejo ele se consolidando ainda mais, entrando mais nessa parte de ensino, pesquisa e extensão, sendo bem consolidado. Como é que vocês enxergam o futuro do Campus Poços de Caldas, por toda essa história que vocês contaram para nós aqui hoje e a visão de vocês, né, daqui para frente? Olha, eu não vou falar quase que especificamente do Campus Poços de Caldas, porque eu não atuo aqui diariamente, tá? Mas eu vou colocar em relação a todas as nossas unidades, tá? Enquanto servidor da rede por todos esses anos. O que eu desejo é que aumente o número de cursos integrados, tá? Essa é uma grande responsabilidade nossa, tá? Ontem nós estivemos, inclusive, com o pró-reitor de ensino, dentro dessa acessibilidade, né, que a Jane comentou, eu e o professor Matheus estivemos lá trabalhando a questão de ensino integrado, a responsabilidade, a nossa importância de assumirmos a educação básica e principalmente a questão do ensino médio integrado, tá, a toda a parte técnica. Nós sabemos que há muitas pessoas, tá, dentro da faixa etária que ainda não têm estudo, que ainda estão marginalizadas, que precisam participar dessa transformação social na vida deles. Tá, os institutos federais, eu sempre vejo que ele tem muito essa responsabilidade. E por isso que nós somos tão próximos também dos estudantes. Nós não fazemos diferença, eu sou professor, sou doutor, então não converse comigo que você é um estudante, ou você é uma colaboradora,
Nós não temos essa distinção, tá? E nós precisamos atuar mais dentro do ensino integrado, tá? Possibilitar que mais jovens venham a nós, tá? Ter toda essa formação, porque é uma formação realmente consolidada, é uma formação respeitosa que nós temos com o cidadão, tá? Com todo o nosso entorno aqui. Isso, para mim, seria a minha grande felicidade. Bom, eu espero que a gente continue fazendo um bom trabalho, como a gente já faz hoje, né? Então, isso que o Marcelo coloca, a gente tem essa expectativa de continuar crescendo, né? Ofertando novos cursos. Eu acho que os cursos integrados, eles são a menina dos olhos dos institutos, né? E eu acho que é onde a gente faz o maior diferencial, porque a gente tem as escolas de educação básica, de uma forma geral, ofertando o ensino propedêutico. A gente tem as universidades ofertando o ensino superior. A gente tem o Sistema S ou outras unidades ofertando um ensino só técnico. Aqui a gente consegue ofertar tudo e nos integrados a gente junta a parte básica, né, com a parte técnica, formando um cidadão muito mais completo, né, com uma formação muito mais crítica, muito mais ampla, preparado para o mundo do trabalho e preparado enquanto pessoa, né, enquanto cidadão. Então, sem sombra de dúvida, a gente poder crescer no ensino integrado é muito bom. Mas o que eu espero mesmo é que a gente continue mudando vidas, né, que é o que a gente consegue, acho que, fazer muito bem. E eu falo isso porque eu já ouvi isso de vários alunos, de vários níveis de ensino, do integrado, da graduação e inclusive do mestrado. E isso daqui me mudou. Eu entrei no IF, eu mudei quem eu era, né? Hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente, hoje eu tenho outro entendimento de mundo, eu tenho outra formação enquanto pessoa, para além da formação profissional que eu consegui aqui, em qualquer nível que seja, né? Então, a gente ouvir isso do aluno, ouvir isso de que, para mim, eu entrei aqui, eu era um, hoje eu sou outro, eu tenho outras possibilidades, né? Eu tenho um ganho enorme depois que fiz o curso aqui dentro, eu acho que isso é fantástico. Então, eu espero que a gente continue trabalhando com qualidade, indo nesse caminho, porque eu acho que na síntese da missão dos institutos, eu acho que a transformação social, que é o que você falou tanto, é a principal meta. E né? ela começa com a verticalização. Ela começa tudo isso, o reflexo do ensino integrado. Porque ele vem fazer o integrado, ele continua na graduação e tem a oportunidade de continuar fazendo lato sensu, a especialização, tem ainda a possibilidade de chegar ao mestrado. É uma transformação completa da vida social. E só que ela inicia lá no ensino integrado. Tá tendo todo um corpo docente, técnico-administrativo para dar amparo a esse ensino integrado. Aí vem toda a questão dos demais níveis de ensino, de pesquisa, de extensão, de inovação, de empreendedorismo. Porque o ensino integrado é o que projeta uma maior quantidade de docentes. Então, se eu consigo abrir mais cursos integrados, eu tenho a oportunidade de ter um corpo docente e técnico-administrativo mais consolidado e maior quantidade, e assim tudo fica potencializado. Gente, infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio. Que pena, né? Que a gente pode deixar outro marcado para daqui 15 anos. Vamos deixar agendado. Olha, aí eu não estarei mais no IF Sul de Minas. Eu estarei passeando em algum local. Mas você pode vir, participar do podcast e dar os seus depoimentos. Contar as histórias para nós. E para encerrar, gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a comunidade do IF Sul de Minas, né? Nesse momento marcante que nós estamos aqui conversando. Olha, a mensagem que eu deixo as dificuldades existem, mas a esperança, a vontade de vencer, a vontade de provocar toda essa transformação, ela é contínua e continuada. Tá? Então, e essa luta, esse novo dia sempre para nós é uma transformação. Nós nos sentirmos transformados e nós proporcionamos a mudança de comportamento também. Então, nunca desanimar. Tá? Por pior que esteja qualquer situação, nós somos transformadores, nós somos docentes e somos educadores. E todo nosso comportamento reflete nosso estudante.
Então, quem não pode desanimar nunca somos nós. Porque se nós desanimamos, a gente reflete isso, irradia isso em toda a nossa comunidade acadêmica e aí o negócio complica. Minha mensagem acho que primeiro é de agradecimento, né, a toda a comunidade pelas parcerias que a gente tem, pelos debates simples ou complexos, mas que fazem a gente crescer e evoluir, né? Desde o começo, eu lembro da primeira reunião do Consup, foi uma guerra. Então, assim, muitos debates onde a gente consegue, na verdade, ir crescendo, né, aumentando, melhorando a instituição, enriquecendo, tendo outras visões. Então, acho que o primeiro agradecimento a toda a comunidade pelo trabalho de todos, porque a gente só está aqui onde está hoje, né, com o curso, estrutura física, estrutura humana, por causa das pessoas que trabalham e constroem, né, desde lá do começo, de 2010, 11, quando esse campus começou, né, até hoje, passados 15 anos. Então, um agradecimento ao trabalho de todos, ao empenho de todos, e que a gente possa continuar tendo um futuro brilhante aí, trabalhando juntos e em prol da educação, que eu acho que a gente tem um papel fundamental na sociedade brasileira, de trabalhar, né, na educação nos seus diferentes níveis e formar pessoas. Bom, queria agradecer vocês, né, por esse momento, a gente poder conversar aqui, vocês poderem contar essa história, a gente poder, né, relembrar momentos, né, tão marcantes. A mensagem que eu deixo também é um agradecimento ao IEF Sul de Minas, ao trabalho de vocês no passado, porque hoje nós temos tudo isso aqui, porque alguém começou, porque alguém tirou do zero também, né? Por terem lutado. Eu sei, não foi contado hoje no episódio, mas eu sei que Poços de Caldas talvez nem teria ganho, talvez um campus, né? Foi aí um movimento para poder, porque já tinha outra estrutura aqui. Eu, por ser Poços Caldense, fiquei muito feliz de estar aqui, né? Adoro, estou muito feliz por trabalhar na cidade que eu nasci e vendo isso aqui crescer e vendo o tanto que ele transforma as pessoas, o tanto que ele atinge as pessoas, o tanto que ele ajuda a cidade, ajuda a região. Então eu tenho que agradecer ao IEF Sul de Minas e a todas as pessoas que lutaram para que ele exista, para que ele continue forte e para a comunidade em si, para a comunidade entender que tudo isso aqui é nosso, né? É de todos, o Instituto Federal é de todos e a comunidade precisa se apoderar disso, né? Então, participar mais daqui, vir fazer os cursos aqui, participar das nossas atividades de extensão, de pesquisa, visitar o campus e defender, né, com unhas e dentes, porque, como o Marcelo disse, como o Vajani comentou, várias pessoas trabalhando arduamente para fazer isso aqui crescer, né? E transformar e levar melhorias para todos de modo geral. Então, muito obrigado. É isso aí. Agradecemos.